Boa noite, eu me chamo Glaucia Lima e vim aqui fazer algumas considerações sobre o curso de Programação de Games para Crianças e Jovens. Antes de começarmos o tema, vale a pena citar um entendimento defendido por Demerval Saviani, um educador, que fala que hoje não mais se aplica a frase "penso, logo existo" de Descartes, e sim, digito, logo existo. Ele nos fala que antes a gente procurou passar para os computadores as atividades mecânicas, mas atualmente está se procurando passar também para os computadores as atividades mentais. Isso nos faz pensar bastante sobre a sociedade atual. E nós, como professores e também como pais, nós vemos com muita clareza que a tecnologia vem tomando um espaço absurdo no nosso cotidiano e no cotidiano das crianças. É fascinante a desenvoltura que as crianças têm diante de um smartphone, de um tablet, de um computador. Ao mesmo tempo, é assustador a gente perceber que eles são capazes de gastar horas e mais horas em joguinhos aparentemente que não trazem praticamente nenhum benefício para a criança, a não ser um mero entretenimento. A partir dessas reflexões, a partir do momento que a gente passa a refletir sobre essa relação nova e cotidiana da criança com a tecnologia, eu passei a pensar se não seria o ideal que a criança passasse a programar seus próprios jogos, né? Porque a partir daí ela vai ter uma outra visão da tecnologia. Ela não vai ser apenas uma consumidora, ela vai ser uma produtora, ela vai criar também. Comecei a fazer algumas pesquisas sobre o tema e descobri que esse meu questionamento é o questionamento de muitas pessoas, né? As pessoas estão pensando sobre isso porque é uma realidade que se impõe de uma maneira gritante. Assim, no meio dessas pesquisas, descobri que o Instituto de Massachusetts, que é uma referência dentro da ciência da computação, já havia pensado sobre isso, inclusive feito uma linguagem de programação própria para a criança. O que seria uma linguagem de programação feita para a criança? Porque a linguagem de programação, se você já tiver a oportunidade de ter algum contato, ela é feita basicamente, geralmente, por texto, e que nós denominamos de códigos. São textos que aparentemente não têm algum significado específico, alguns a gente é capaz de entender. São textos e frases que vão sendo digitadas, que dão os comandos para que o computador entenda. As linguagens de computação são várias, utilizadas para diversos segmentos. A linguagem de programação para jogos não foge a esse sistema de ser textual. E não seria nem um pouco atrativo para a criança que se utilizasse a linguagem tradicional. Por isso, o Instituto desenvolveu essa linguagem chamada Scratch, que inclusive é disponibilizada gratuitamente pela internet e também a pessoa pode baixar no seu computador. Como é feita essa nova linguagem, né? Ela é feita, os códigos continuam a existir, mas ela é eminentemente visual. Os códigos, eles ficam dentro de determinados bloquinhos e esses bloquinhos são semelhantes àquele jogo famoso conhecido, o Lego. E nesses bloquinhos, a criança vai virtualmente montando o seu roteiro e fazendo com que aquilo vá tomando sentido e fazendo o seu joguinho. Com a junção daqueles blocos, ele é capaz de montar um jogo, montar uma animação, montar um cartão, né? E a grande vantagem também dessa linguagem é que os resultados podem ser vistos imediatamente. A criança acabou de montar um bloquinho, dá o play, o bonequinho faz aquela atividade que ele planejou. Diante disso, diante dessa nova ferramenta, fica bastante atraente e bastante lúdico a criança aprender programação. E nós sabemos que a programação é um caminho, né? Nós vimos que recentemente a Inglaterra
passou a exigir no currículo das escolas públicas o ensino da programação para crianças de 5 anos, criança a partir de 5 anos. Vimos também discurso do presidente dos Estados Unidos estimulando os jovens a entrar na ciência da computação, dizendo da importância, porque é uma ciência que muda o jeito de como as coisas são feitas. Isso é de uma beleza e de uma importância muito grande. A partir daí a gente resolveu fazer esse curso, né? E não só não só fazer a programação, ensinar a programação. Dentro disso vem outras coisas como a própria arte. Essa linguagem também permite que você insira imagens novas. Então nós podemos desenvolver cenários, podemos desenvolver personagens, isso tudo interligado, porque na verdade a gente está propondo aqui uma computação criativa, né? Que não é aquela questão só matemática, racional, puramente racional. É uma computação que permite uma criação, é uma computação como uma forma de expressão da criança, como mais uma forma de expressão da criança. E uma maneira dela ver o computador de uma forma diferente, ver os games e jogos de uma forma diferente e atuar de maneira criativa e não só de uma maneira receptiva e consumidora. Então, vai ser um desafio para a gente também, porque é um curso inovador. Aqui no Brasil, eu atrevo até a dizer que não há em nenhuma escola, por enquanto, um estudo de programação de games dirigido para criança. E eu gostaria de parabenizar o Colégio Franco-Brasileiro, né, por acreditar nesse projeto, por essa ousadia, né, de entrar numa seara nova e fantástica que está aberta para o mundo. Então, nós esperamos a presença de vocês, agradeço a atenção e me coloco à disposição para qualquer informação.